Aleluia, gente. Eu estou muito feliz por tudo que Deus tem feito nesse lugar. E eu quero correr. Aliás, eu não quero correr não, eu quero ir bem devagarzinho. Se não der tempo a gente finalizar hoje, a gente finaliza no domingo que vem. Mas hoje nós vamos falar sobre as características do verdadeiro cristão sob a ótica do profeta Isaías. Então, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 33. Nós vamos direto ao ponto aqui. Isaías, capítulo 33, versos 15 a 17. Diz assim: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende até longe. Amados, o contexto aqui do que a gente acabou de ler, ou seja, o contexto de Isaías capítulo 33 e também do capítulo 34, é que Isaías ele está profetizando a segunda vinda de Cristo. E nessa profecia de Isaías, Deus dá uma visão ao profeta de que muita gente teria angústia pela segunda vinda de Jesus, muita gente teria medo, mas muita gente ansiaria pela vinda do rei. Muita gente temeria essa segunda vinda por causa da iniquidade do povo. E muita gente não estaria preparado para receber a segunda vinda de Jesus. É sobre isso que Isaías está falando. E esse texto é o que nós vamos meditar hoje. É mais ou menos como se você estivesse tirando uma fotografia de um verdadeiro cristão. Tá? Como se Isaías estivesse desenhando ou descrevendo uma pessoa verdadeiramente convertida. É mais ou menos assim. Só para você entender, presta atenção, queridos. É importante que você fique aqui porque vai ser muito profundo, ao mesmo tempo que vai ser muito simples a palavra hoje. Imagine duas pessoas conversando. Uma chega para a outra e diz assim: oi, tudo bem? Tudo bem. Você é cristão? Eu sou cristão. Que maravilha, eu também sou cristão. Mas me diz uma coisa, você é um cristão convertido? Eu sou um cristão convertido. Uau, que maravilha, olha, eu já tenho vários anos de cristianismo e eu nunca vi um cristão convertido. Mas me diz uma coisa, você é convertido de quê? Eu sou convertido da pornografia. Eu me converti também da ira e eu me converti do orgulho. E olha, eu ainda estou me convertendo do vício da mentira. Uhul, que maravilha! Que bom! Que coisa legal! Eu nunca tinha visto um cristão realmente convertido. Mas me fala, e você? Eu também sou cristão, mas eu ainda continuo nos meus pecados. Eu ainda continuo criando e deixando crescer e cuidando dos meus pecados de estimação. Sabe, eu acho muito difícil me separar deles. É muito complicado. Até tenho algumas vitórias, passo alguns dias, até algumas semanas sem pecar. Mas eu acabo caindo de novo. Amados, eu não sei se vocês perceberam nessa história, mas essa conversa ela me faz meditar algo muito importante na nossa caminhada. E aí me vem uma pergunta à mente: será que eu sou verdadeiramente um cristão convertido? Será que você é verdadeiramente um cristão convertido?
Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. A primeira coisa que eu preciso pensar aqui é, primeiro, qual é o meu conceito de ser santo? Qual é? Qual é o teu conceito de ser santo? Segundo, qual é o conceito bíblico de ser santo? Primeira coisa que eu preciso entender é que santo, santo, santo só tem um. Só tem um, Deus. E quando eu digo Deus, eu estou falando da Trindade. Mas ao mesmo tempo que santo só tem um, em Levítico capítulo 11, verso 44 diz: eu sou o Senhor vosso Deus, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Pastor, então eu não entendi nada, porque como é que somente Deus é santo e Ele pede para que eu me santifique e que eu seja santo? É o seguinte, querido. Nós podemos nos tornar santos. Santo, santo, só tem o Senhor, porque Ele é santo e em essência. Mas nós podemos nos tornar santos através da santificação. A santificação ela vem através da genuína conversão. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Vocês estão me acompanhando nesse raciocínio? Agora vamos voltar ao profeta Isaías. O profeta Isaías, ele está dizendo quem é santo. Ele está dizendo quem é o verdadeiro cristão. E olha o que ele vai dizer. Ele diz assim: o verdadeiro cristão é o que anda em justiça. E é o que fala o que é reto. É o que despreza o ganho de opressão. O que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. O que fecha os olhos para não ver o mal. Este que eu estou falando, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende até longe. Aqui, o profeta Isaías, ele está dando para a gente 5 características de um verdadeiro cristão. É bem verdade que você vai achar na Bíblia várias outras características. Mas nós vamos nos ater a essas 5 características que o profeta nos dá. Características essas que estão em consonância com Tiago 2,18, quando diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Querido, o verdadeiro cristão, ele carrega com ele um selo de conversão, e precisa carregar. O verdadeiro cristão, ele carrega com ele uma mudança que é capaz de mostrar e refletir a glória de Deus na vida dele. Uma vez uma pessoa muito querida chegou para mim e disse assim: me diz uma coisa, por que a história de todo crente era: eu matava, eu roubava e agora eu sou crente, eu me prostituía e agora eu sou crente? E eu notei que aquela pergunta era uma pergunta capciosa. E eu olhei nos olhos dele e disse assim, para mostrar o poder transformador de Deus. Como Deus ainda é capaz de fazer milagre na vida das pessoas. E parece que ele não esperava essa resposta, e ele ficou assim. E eu disse: Deus continua operando. Porque Jesus não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes. E se você não se acha doente, querido, você vai passar o largo. Mas quando você se vê doente, quando você se vê pecador e você diz: Senhor, Senhor, eis-me aqui, filho de Davi, Ele para tudo o que Ele está fazendo. Ele diz: ei, alguém me tocou. Vocês conseguem perceber que é no toque de Jesus que faz Jesus parar e trazer a cura? Agora, para você tocar Jesus, você precisa ter um esforço. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha tudo para não estar ali.
tudo, até risco de vida. Na verdade não se fala mais risco de vida, né? Fala risco de morte. Até risco de morte ela estava correndo. Porque se descobrissem que ela estava com um fluxo de sangue ali, ela precisava ir para a cidade de refúgio. E se ela estivesse ali, ela poderia ser morta, porque ela estava infringindo as leis. Mas ela enfrenta a tudo e a todos. E quando Jesus diz, alguém me tocou, ele estava dizendo assim, você precisa se denunciar, mulher. Você precisa se mostrar. Você precisa vir aqui acima e falar. Ei, Miguel, você precisa vir aqui em cima e falar. Você precisa se falar quem você verdadeiramente é. E você não é a sua cicatriz. E aquela mulher olha para Jesus e diz, ainda tremendo de medo, diz, fui eu que lhe toquei. E Jesus diz, agora o teu fluxo de sangue parou. Porque a multidão toda está me comprimindo, mas só você tocou o meu coração. Só você foi capaz, diante de toda essa multidão, de tocar verdadeiramente o meu coração. Mas nós, quando faz uma nuvenzinha que parece que vai chover, você diz, eu não vou para o culto hoje não, que talvez chova. Eu não vou para o culto hoje não, porque eu tive uma semana tão atarefada. Já pensou se aquela mulher tivesse dito isso? Querido, mas o cristão ele precisa carregar esse selo de conversão. E o profeta Isaías fala que selo é esse, quais são as características que o cristão precisa ver. E nós vamos analisar uma por uma aqui, para vocês entenderem como é o verdadeiro cristão. Fica se discutindo, e eu acho isso muito perigoso. Ao mesmo tempo que é uma verdade em que Deus nos promete, em que pela graça somos salvos, e é só aceitar Jesus que você vai salvo. Isso é maravilhoso, isso é tremendo demais, mas é muito perigoso, porque tem muito cristão que está baseado nisso e estagna. Quando na verdade, querido, o que denuncia se nós somos verdadeiros cristãos ou não, ainda são as nossas obras. Por isso que lá em Tiago diz, ei, mostra a tua fé para mim sem as tuas obras, e eu através das minhas obras eu vou mostrar a minha fé para você. Primeira característica que Isaías fala, primeira característica que ele cita de um cristão verdadeiramente convertido, de um verdadeiro cristão, é que o cristão ele anda em justiça. E o que é justiça? Justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, querido. Isso significa que o verdadeiro cristão ele anda em conformidade com o que é direito, ou seja, ele anda em conformidade com a palavra de Deus e com os ensinamentos de Cristo. Em conformidade total. Ninguém vive na luz se anda nas trevas. Não é possível. Não é possível você viver na luz se você não tem andado na palavra. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém na roda dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como água plantada junto a ribeiros, que no tempo certo dará o seu fruto. É como se ele estivesse dizendo, olha, anda na luz, anda na justiça. O verdadeiro crente, ele tem um caminho, ele tem uma luz. O verdadeiro cristão, ele anda em justiça. E aqui eu quero me aprofundar em 2 pontos. Primeiro, que justiça é essa? Amados, não é a sua justiça, não é a justiça própria, não é a justiça do mundo, é a justiça de Deus.
Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu aprendo que existe uma justiça que não é a justiça dos homens, mas é uma justiça sobremodo excelente, que excede infinitamente a justiça do mundo. Uma justiça tão pura, tão justa, que eu não tenho a menor condição de andar nela. Opa, peraí. Então como é que eu posso andar na justiça de Deus se em mim não há justiça nenhuma? Ou no máximo, a justiça dos homens. Como? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uau! Maravilha. Percebe que em você não tem condição nenhuma de andar em justiça, mas aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado para que você pudesse andar em justiça, se tornar justiça. Jesus carregou seus pecados, querido, para que nele, tão somente nele e em nenhum outro nome, você pudesse não só andar em justiça, mas você se tornar justiça de Deus. Isso é tremendo demais, é sobremodo excelente. Eu não sei se você está entendendo isso. Então, para que você não perca o seu raciocínio, querido, a primeira característica do verdadeiro cristão, segundo o profeta Isaías, é o quê? Andar em justiça, tá? E nós estamos refletindo nessa palavra de duas formas. Primeiro, o que é justiça? E a segunda, que andar é esse? Que andar é esse? Se eu preciso andar em justiça, a primeira coisa que eu preciso entender que justiça é e que tipo de andar é esse. Sabe por quê? Porque talvez você não tenha ido a lugar nenhum ultimamente. Talvez os teus pés não te levaram a nenhum lugar de injustiça. Mas ei, talvez a tua mente te conduziu até algum lugar de injustiça. Talvez a tua mente está te levando a lugares que não são lugares da justiça de Deus. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a face esquerda. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai por eles. Orai pelos que vos perseguem. Uau, meu Deus! Jesus está elevando o nível de forma tal que as pessoas olham e dizem assim: quem vai poder? Quem é capaz disso? E sabe qual é a resposta? Ninguém. E aí? E aí você começa a valorizar o sangue de Cristo, porque é o sangue de Cristo que nos conecta. Às vezes nós estamos habitando em lugares em que nossos pés nunca foram, mas que a nossa mente já está fazendo morada há muito tempo. Ei, acorda. Às vezes você nunca esteve lá com os pés, mas às vezes você já mora na sua mente há muito tempo. Repreenda a sua mente, querido. Quando ela quiser te levar a lugares que não são lugares de justiça, repreenda a sua mente. Por isso o salmista diz: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus. Ele está repreendendo a mente dele que insiste em ficar abatida. Mas nós nos deixamos ser guiados e ser dominados pela mente. Não. Seja senhor da sua mente, assim como Deus deve ser o seu senhor. Então Isaías diz que o verdadeiro cristão é aquele que anda em justiça. E note que Jesus deixa claro a diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. Porque a justiça dos homens diz assim: não adulterarás. Está dizendo assim: ei, não leve os teus pés até o adultério. Mas a justiça de Deus diz assim: ei, não leve nem a tua mente até lá.
Não leve nem a tua mente a esse lugar. A justiça dos homens diz assim: olho por olho, dente por dente. Se alguém te ferir, pode ferir. Em igual intensidade, não tem problema. Mas a justiça de Deus diz: ei, oferece outra face. Como isso é difícil. Ai. A justiça dos homens diz assim: ei, ame o teu próximo, cara. A justiça de Deus: ei, ama o teu inimigo, ora por ele. Efésios 6,14 diz assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, queridos, a primeira característica do verdadeiro cristão é andar em justiça. Ei, amados, você tem andado em justiça? Na justiça de Deus, que tipo de justiça você tem andado? Justiça dos homens ou justiça de Deus? Por quais caminhos os teus olhos têm andado? Por quais caminhos a tua mente tem andado? Caminhos da justiça de Deus? Segunda característica, queridos. O profeta Isaías fala: aquele que é reto. Aquele que fala o que é reto, aquele que fala o que é verdade. Agora você deve estar pensando assim: ah, pastor, então você vai dizer que o cristão não pode falar mentiras, o cristão precisa falar a verdade, que seja o seu sim, sim, o seu não, não. É isso que o senhor vai falar agora, pastor? Não, querido, isso é muito básico. Isso é básico demais. Se você já tem 6 meses de evangelho, por favor, não é isso que eu vou falar não, querido. O verdadeiro cristão é aquele que fala a verdade. João capítulo 14, verso 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero pegar esses 2 versículos, juntar com um terceiro versículo, para Deus abrir o nosso entendimento. Primeiro versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segundo versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o terceiro versículo, Mateus 12,34, que diz assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Vamos voltar ao que o profeta Isaías está querendo dizer. Ele diz que o verdadeiro cristão é aquele que fala a verdade. Ou seja, as palavras de um verdadeiro cristão não são mais dele. É isso que eu quero dizer. Aquilo que você fala, aquilo que você pronuncia não é mais seu. Não é mais seu. As palavras que um cristão verdadeiro fala são as palavras de Cristo através dele. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes eu e a Regina atendemos casais, e chega casais pra gente que rotineiramente caem no mesmo erro, e caindo no mesmo erro, no mesmo erro, no mesmo erro, no mesmo erro, e chega 3, 4, 5 vezes pra gente, e dá vontade da gente falar coisas pra ele, mas de repente Deus diz assim: filho, não é isso que eu quero dizer pra eles. Filho, eu não falaria isso pra eles. Aí eu engulo as minhas palavras e falo aquilo que Deus quer que eu fale. Percebe que não é sobre você, não é o que você acha, não é o que você pensa, não é a sua justiça, não é a sua verdade, é a verdade dele. Isaías está querendo dizer que um verdadeiro cristão está com um coração tão cheio de Deus, mas tão cheio que ele não fala mais as palavras que são dele, mas as palavras que são de Cristo, porque Cristo habita no coração dele, Cristo enche o coração dele, Cristo transborda no coração dele. Então não há outra possibilidade. É isso que ele está querendo dizer. Eu acho linda a história de Enoque, porque só tem uma
uma passagenzinha falando sobre Enoque. E diz: e Enoque já andou com Deus, e Enoque já não era. Esse já não era, quando eu leio, salta assim aos meus olhos. Como ele não era? Enoque andava tão próximo de Deus que Enoque já não era Enoque. Enoque, você já não via mais Enoque em Enoque, você via Deus em Enoque. Ei, as pessoas quando olham para você, quem elas veem? Quem elas veem? Sabe, ser cristão é não mostrar você para as pessoas, mas é mostrar o Cristo que habita em você para as pessoas. Isso é ser cristão. Percebe como a gente está longe? Percebe como talvez domingo que vem a gente vai voltar aqui exatamente a mesma pessoa que veio no domingo passado, sem nenhum tipo de conversão. E quando você multiplica isso para meses, para anos, meu Deus, só mesmo a longanimidade de Deus para ter paciência com pessoas como eu e como você, querido. Só mesmo. Chega. Nós precisamos ser cristãos convertidos. Deixa eu te perguntar uma coisa. As tuas palavras têm denunciado que você é um verdadeiro cristão? A tua boca tem mostrado para as pessoas que o teu coração está cheio de Cristo? As tuas palavras são tuas ou são do Cristo que habita em você? Terceira característica. É o meu alarme, é? Terceira característica do verdadeiro cristão é que ele despreza o ganho de opressão. Ganho de opressão é quando uma pessoa precisa oprimir ou se impor a outra pessoa para ganhar ou tomar posse de alguma coisa. É um tipo de ganho que se ganha à força, que se ganha por tirania. Jesus foi o grande mestre em desprezar o ganho por opressão. A prova disso é quando ele tem um encontro com a mulher samaritana. Jesus sabia quem ele era. Você já ouviu falar assim numa expressãozinha? Eu gosto muito dessa expressão que diz assim: fulano é top das galáxias. Já ouviu essa expressão, não é? Cara, top das galáxias. Mas Jesus sabia que ele era o top das galáxias. É a única pessoa que se encaixa nessa expressão. Eu estava preparando essa mensagem e disse: puxa vida, Senhor, eu finalmente achei a única pessoa, o único nome que se encaixa nessa expressão. Top das galáxias. Cara, você pode ser o top da sua casa, você pode ser o top do seu bairro, você pode ser top da sua rua, você pode ser o top da sua cidade até, você pode ser o top até do país, mas top das galáxias, só Jesus, cara. Mas o top das galáxias vai ter um encontro com uma mulher pecadora samaritana. Era aquele homem que tinha perfeita noção do que ele poderia oferecer para ela. Mas ele chega para ela pedindo um copo d'água. Uau! Que cara é esse, gente? Que cara é esse? Toda a autoridade da galáxia nas mãos dele. Ele sabendo o que ele poderia dar a ela, mas ele chega para ela pedindo um copo d'água. Ele sabendo que ele era o único que poderia oferecer água viva. E ele chega para ela e diz assim: ei, me dá um copo d'água. Jesus tinha total noção do que era abrir mão de qualquer tipo de opressão, de qualquer autoridade para lidar com as pessoas. Qualquer tipo disso.
Agora preste atenção, querido, porque a autoridade é um dos grandes perigos da humanidade. Dos grandes perigos. A pessoa que chega e que diz assim: olha, os nossos políticos são corruptos, são muito corruptos. É exatamente a mesma pessoa que quando vê um acidente de uma carreta carregado de frutas e um carro onde tem vítimas ali agonizando, sangrando e tal, é a mesma pessoa que vai, sabe o que ela faz? Rouba frutas e leva para casa. E ainda sai dizendo assim: olha a bênção que aconteceu. É assim. Somos em nós totalmente corruptos. Totalmente corruptos. A pessoa que diz que o Brasil deveria colocar os corruptos na cadeia é exatamente a mesma pessoa que se inscreve no programa de Bolsa Família, Bolsa Auxílio, mesmo sabendo que ela não está no perfil para levar uma vantagenzinha. É a mesma pessoa. A pessoa que diz que o Brasil não tem jeito é a mesma pessoa que vai no restaurante, olha a conta e nota que o garçom esqueceu de lançar alguma coisa e fica quieto para ver se paga uma conta um pouquinho menor, para ver se leva uma vantagenzinha. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu costumo checar todas as contas e eu cheguei a uma conclusão: os garçons erram mais para menos do que para mais. Eu já paguei muito mais, eu já observei muito erro deles deixando de lançar muito mais do que propriamente colocando extra na conta. E aí o inimigo vem e diz assim: ei, não checa não, confere não. Mas querido, eu não quero o que não é meu. Aquele homem me serviu. Se tem uma categoria que eu não só admiro, mas eu respeito, é a categoria de garçom, porque como é difícil uma pessoa servir a outra pessoa, seja em que nível for, ganhando ou não. Por isso, quando eu chego no restaurante, a primeira coisa que eu faço é perguntar o nome do garçom, e eu nunca chamo ele de garçom, eu só chamo pelo nome. E é impressionante, eu estou checando a conta, eu digo: ei João, cara, você esqueceu aqui a sobremesa. É impressionante como eles olham com um olhar como quem diz assim: puxa vida, que bom que você viu. Porque a correria é tão grande, são tantas mesas para atender, que muitas vezes eu falho, eu esqueço. E sabe, às vezes sou eu que pago. Mas nós, como ser humano que somos, dizemos assim: ei, releva, não paga essa não, deixa de graça. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: ser um cristão verdadeiro tem um preço. É verdade que o benefício é infinitamente vezes maior do que o preço que você paga, mas tem um preço. E se você não está disposto a pagar esse preço, pelo menos seja honesto com você mesmo. E se alguém te chamar de cristão, diga assim: ei, eu não mereço esse nome aí não. Sabe por quê? Porque tem muita gente que é cristão só de estatística. O Brasil é o segundo, se não me engano, o segundo maior país cristão do mundo. E se esse for o nível de cristianismo, queridos, melhor fora que a gente fosse bem reduzido, mas com cristãos verdadeiros. Verdadeiros. Duro assim. Quarta característica: o verdadeiro cristão, ele recusa aceitar suborno. Se você está pensando também que eu estou falando desse suborno que aparece nos jornais, que a pessoa recebeu dinheiro, que a pessoa foi ali e o policial disse que se a pessoa pagar R$100 ele vai liberar o carro, ou qualquer coisa do tipo, você também está muito enganado. Isso é muito básico. Vamos sair do básico, queridos. Vamos sair do básico. Deus vai mostrar para a gente um outro tipo de suborno, que talvez você nunca pensou nele. Agora vem comigo. Você sabe o que significa suborno? Preste atenção. Suborno é um ato ilícito
de induzir alguém a um determinado ato em troca de dinheiro, bens materiais ou outros benefícios particulares, tá? E o que é ato ilícito? Ato ilícito é o ato causador de prejuízo, seja patrimonial, físico ou moral. E aqui eu vou incluir também espiritual, tá? Era muita pretensão nossa achar que no dicionário ia ter espiritual, né? Mas nós que somos cristãos sabemos que um ato ilícito pode ser também espiritual. Então, se você juntar esses dois conceitos do que é suborno e do que é ato ilícito, você vai chegar à seguinte conclusão: suborno é um ato causador de prejuízo em troca de benefício particular, seja ele dinheiro ou qualquer coisa, tá? Suborno é um ato causador de prejuízo em troca de benefício particular. Agora preste atenção. Toda vez que você pensa em não vir à igreja porque está cansado, você está aceitando um suborno. Uau! Pastor, agora o senhor foi longe demais. Pois é, querido, eu nem gostaria, porque eu também estou dessa lista. Às vezes eu chego para minha esposa e digo assim: Regina, como eu não queria ir para a igreja hoje? Ela diz assim: mas tu é o pastor. Aí diz: bora. Vamos. Mateuzinho gostou ali. Mas toda vez que você olha e porque você está cansado por algum motivo, você diz: não vou para a igreja hoje, não. Você está aceitando um suborno. Olha o conceito de suborno. É um ato causador de prejuízo. Você não ir para a igreja te causa um prejuízo. Não seja leviano. Claro que causa. Claro que causa. É um ato causador de prejuízo em troca de um benefício particular. Ah, eu não vou à igreja hoje não porque eu estou cansado, então eu quero um benefício aqui. Percebe como nós somos, aceitamos suborno de nós mesmos? O verdadeiro cristão, ele não aceita nenhum tipo de suborno, nem que o suborno venha da própria mente dele. Sabe, é suborno demais que vem à nossa mente. Se tem uma briga com o marido, ei, trai ele, porque afinal você pode, tal, ei. Ato causador de prejuízo em troca de benefício particular, suborno. Se o teu marido ou tua esposa acordou de meio fechado naquele dia, você diz: agora eu vou dar o troco a ela também, porque ela não merece, ela não me tratou bem hoje, ou ele não me tratou bem hoje. Ei, ato causador de prejuízo em troca de benefício particular, suborno. Se o teu chefe não tem te tratado bem, e aí você diz: hoje eu vou dar uma resposta para ele, hoje meu chefe vai ver. Suborno, ato causador de prejuízo em troca de benefício particular. Será que somos cristãos verdadeiros? Será que temos recusado os subornos que chegam até a nossa mente, até o nosso coração e até as nossas mãos muitas vezes? Achava que eu ia falar só de dinheiro, né? Nós somos assim, queridos. Nós queremos nos manter no superficial, porque às vezes o profundo nos faz nos revelar quem somos. E a quinta característica é o cristão que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Amados, essa última característica aqui, ela nos remete ao domínio próprio. O verdadeiro cristão, ele tapa os ouvidos para não ouvir falar em homicídios. Mateus 5, 21 e 22 diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Nós precisamos ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque sempre que nós falamos mal de alguém, pelo padrão de santidade de Jesus, nós estamos matando essa pessoa.
Será que não estamos sendo, ao invés de cristãos verdadeiros, não estamos sendo cristãos homicidas? Toda vez que você fala mal de alguém, pelo padrão de Deus, você está matando essa pessoa. Mas além disso, sempre que nós emprestamos o nosso ouvido para ouvir alguém falar mal de alguém, nós estamos sendo cúmplices de homicídio. Forte assim, muito forte, queridos. Aprenda uma coisa: tudo que a gente ouve, a gente guarda no coração. E tudo que a gente guarda no coração, de alguma forma, nos alimenta. Se livra disso, querido. Se livra disso. Já notou como é assim, ó? Presta atenção. Vocês vão dizer se é ou não é. Uma pessoa chega para você e diz assim: olha, eu vou te contar um segredo. Eu nem sei se eu te conte, mas eu vou te contar um segredo. Estou até em dúvida se eu te conte ou não. Quando ela falar isso, nem sei se eu te conto, tu diz assim: peraí. Se você sabe se você não me conta ou não, então vá pensar direitinho. Não me conte agora não. Vá pensar mesmo se você deve contar ou não. Sabe o que ela diz? Eu vou te contar. Ela queria era contar. Ela está valorizando o passe do que ela vai dizer. É isso que ela está querendo dizer, é ou não é? Aí quando você corta, que a pessoa diz: eu nem sei se te conte, então não conte. Então não conte não. Só conte quando você tiver certeza. Se ponha de joelho, ore e veja o que Deus vai dizer para você. Se Deus disser assim, conte para Ele, aí você conta. Combinado? Ela vai dizer: não, então eu vou contar. Eu estou louca para contar. Né? Acabou com a minha brincadeira. Mas é importante, mas você não sabe se deve contar. Eu não sei nem agora se eu quero ouvir. Aí você acabou com ela de vez, né? Mas não é assim. Sabe por quê? Quando você ouve alguém falar mal de alguém, você está sendo cúmplice de homicídio, querido. Porque a pessoa, em última análise, ela está matando aquela pessoa que ela está falando mal no coração dela. E está passando veneno de homicídio para você. E muitas vezes a gente diz: é mesmo? Foi isso que aconteceu? Se você quer ser bem nutrido, siga o que está lá em Lucas 11, 28. Lucas 11, 28 diz assim: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Da mesma forma com os olhos. Não seja refém dos seus olhos, seja senhor daquilo que você vê. Provérbios 4, 20 e 21 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Lembra, eu acho que há alguns meses atrás nós refletimos sobre Davi, sobre Golias. O exército de Israel estava fixo e fixado nas ameaças do gigante. Quando Davi chega, é a hora que Golias está proferindo as suas ameaças. E Davi olha e ouve as ameaças do mesmo jeito que todo o exército de Israel. Mas Davi foi o único que deu atenção à palavra do rei. Davi diz assim: o que foi que o rei disse? O rei disse que quem enfrentar esse gigante aí e ganhar, vai receber a mulher dele, vai receber a filha dele em casamento e ainda vai ser isento de impostos. Davi, como é que é? Ele tira os olhos do gigante e ele começa a ouvir as palavras do rei. Eu fico imaginando, tentando ver em 3D, que alguém diz: ei Davi, mas olha o tamanho do gigante. Ele: peraí, cara, eu sei que o gigante é grande, mas eu vou fixar na palavra do rei. Eu vou fixar em o que o rei está dizendo. Aí ele olha e vê que o que o rei diz é bom. Ele diz assim: pode contar comigo, rei, vamos lá, sou eu mesmo. Enquanto todo o exército estava olhando só para o gigante, Davi olhava para a palavra do rei: ei, quando você tiver um gigante para você enfrentar, olha para a palavra do rei. Olha para as promessas do rei. É isso que está querendo dizer. Quando você fita nas promessas do rei, você olha para o gigante e diz: não é nem tão grande assim.
Por isso o salmista diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está dizendo assim, o meu problema vai até aqui, mas eu elevo os meus olhos acima dos meus problemas, porque eu enxergo um nome que está acima de todo nome. Se você crê que o nome de Jesus está acima de todo nome, eu preciso te dizer que o nome de Jesus está acima do nome do câncer, está acima do nome de doenças, está acima do nome de depressão, está acima do nome de tudo, querido. É isso. Nós precisamos ter cuidado com o que sai da nossa boca. Precisamos ter muito cuidado. Queridos, aonde você tem pousado os teus olhos e os teus ouvidos? Volta os teus olhos para Deus. Volta os teus ouvidos para Deus. Tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou falando? Volta os teus olhos para Deus. Volta os teus ouvidos para Deus. Essa palavra tem destinatário, querido. Estou sentindo isso aqui. Não deixa os teus olhos te guiarem para lugares que não são santos. E eu quero finalizar, queridos. O verdadeiro cristão, segundo o profeta Isaías, pode subir o louvor, ele carrega com ele essas 5 características. O verdadeiro cristão anda em justiça. O verdadeiro cristão fala o que é reto. Ele fala a verdade. O verdadeiro cristão, ele despreza o ganho de opressão. O verdadeiro cristão, ele recusa aceitar suborno. E ele tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. E lembra daquela historinha que nós falamos no início? Dos 2 cristãos que se encontraram e um era convertido e o outro não. A minha oração é para quando você encontrar um outro cristão, seja você o convertido. Essa é a minha oração. A minha oração é que quando você encontre um cristão, e você já viu que os cristãos se atraem? Ontem nós passamos a tarde no hospital, visitando a sobrinha da Regina. Queridos, e dentro do hospital, nós encontramos uma mulher lá que o marido dela também estava na UTI. E quando a gente descobriu que ela era uma pessoa cristã, ela estava com um acompanhante, nós chamamos as duas lá e falamos assim, vamos orar. Nós vamos orar pela minha sobrinha e pelo teu marido. E quando nós oramos, parece que deu um up nela. E elas falaram assim, obrigado, a gente sabe quem é cristão e quem não é. Mas a minha oração é que quando você encontrar um cristão, seja você o convertido. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso. É um Deus que espera, Senhor, em nós, Pai. Mas hoje, Senhor, é tempo de pedir perdão. Hoje é tempo de pedir desculpas, Pai. Hoje é tempo, Senhor, de declararmos, Pai, que não temos sido e que não temos tido essas características de um cristão verdadeiro, como o profeta Isaías profetizou há tantos milhares de anos atrás, Pai. Oh, Senhor, nesse momento nós queremos declarar, Pai, que nós queremos ser esses cristãos convertidos, Pai. Cristãos que abandonaram as coisas do mundo, Senhor, porque vem em Ti o caminho, a verdade e a vida, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Faz assim, Pai. Converte verdadeiramente
os nossos caminhos, converte verdadeiramente o nosso coração, converte verdadeiramente os nossos olhos, converte verdadeiramente os nossos ouvidos, Pai. Faz assim, Deus. Faz assim, Senhor. Amados, eu quero fazer, antes da gente ceiar, eu quero fazer um ato profético aqui. Assim como Isaías profetizou há tantos milhares de anos atrás, quem eram cristãos com verdadeiras características, e olha que Cristo ainda nem tinha vindo, e ele já profetizou tamanha precisão do que é um cristão. Eu quero fazer um ato profético com vocês aqui, queridos, porque a Bíblia diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E o Senhor vai ratificar o pacto e a aliança que nós vamos fazer aqui hoje. E se você tem sentido que você não tem sido um cristão tão convertido assim, que você tem sido um cristão, mas que tem andado ainda nos caminhos do mundo, e você quer verdadeiramente converter esse caminho para o caminho daquele que é o caminho, a verdade e a vida, vem aqui para frente. Nós queremos orar com você e queremos ceiar com você, de forma que talvez você nunca tenha ceiado antes, na simplicidade, na pureza e na alegria e na leveza de um cristão verdadeiramente convertido. Se tem alguma área da sua vida que você queira ainda melhorar mais, vem aqui para frente. Nós queremos orar, queremos abrir os céus hoje, para que o Senhor faça a obra em você, e que você se converta de tudo isso que tem te impossibilitado de andar nos caminhos do Senhor. O Senhor é fiel. Se você está aqui é porque você está fazendo uma aliança com Ele. O Senhor é fiel nas alianças que Ele faz. Querido, em nome de Jesus, pode ter certeza, o Senhor vai honrar essa aliança. Aleluia, aleluia. Por esses que estão aqui na frente, saiba de uma coisa: eu não vou dizer que Deus irá até o fim para honrar essa aliança, porque Ele já foi até o fim para honrar essa aliança. E nesse momento você está fazendo uma aliança com aquele que é poderoso, para fazer uma aliança inquebrável. E a minha oração é que você seja liberto e realmente convertido. Pai, em nome de Jesus, aqui estão pessoas que entenderam, Pai. Pessoas que estão, Senhor, se colocando diante de Ti para ter uma vida verdadeiramente convertida, Senhor. Pai, sonda o coração de cada um deles, Pai. Sonda o coração, Senhor. Em nome de Jesus, vai limpando tudo que precisa ser limpado, Senhor. Nós não estamos aqui para julgar nada, nem julgar ninguém, mas nós estamos aqui, Senhor, para facilitar a conexão entre os céus e a terra, Pai. E nós queremos entender, Senhor, que o Senhor está neste lugar, Senhor, neste momento, ratificando aqui, Senhor, a decisão de cada um presente, Pai. Em nome de Jesus, honra, Senhor, honra cada um ter vindo aqui na frente, Pai. E no tempo certo, Senhor, o testemunho será dado neste lugar, Senhor.